E aí, estão todos animados para a gente concluir a leitura do livro de Provérbios? Hoje nós vamos ler os 4 últimos capítulos, 28, 29, 30 e 31. E pela graça de Deus vamos concluir a leitura de mais um livro. Pessoal, o meu foco aqui principal é ler mesmo as Escrituras Sagradas. Eu vou compartilhar com vocês mensagens, coisas que Deus tem colocado no meu coração, mas eu tenho uma convicção dada por Deus, e de modo muito pontual, eu posso dizer para vocês que em 2019, logo depois do mês de julho, assim que eu fui confirmado como pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, aqui em Fernandópolis, e eu morava à época em Águas da Prata, né, quem conhece a região ali, perto de São João da Boa Vista, ainda estado de São Paulo, mas também perto de Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu tive 2 sonhos, os 2 com a palavra de Deus, né? Eu sonhava com o versículo famosíssimo, né, muito conhecido, que são palavras de Jesus e não palavras de nenhum homem, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E sonhava também com uma outra palavra de Jesus. Esse primeiro versículo que eu citei aqui está em João, capítulo 8. E um outro versículo lá do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então eu tive a plena convicção que, especialmente a partir dali, no próximo ano, eu deveria ler a Bíblia com as pessoas, colocar as pessoas em contato com a palavra de Deus. E aí, em 2020, vocês sabem o que aconteceu. Veio a pandemia, eu perdi o contato com a igreja, porque a gente não podia se reunir. Aí eu fui para as redes sociais para ler a Bíblia, eu fui para a internet, ler Bíblia com as pessoas, convicto de que eu tinha que fazer a Bíblia chegar até as pessoas, não é? Porque é conhecendo a verdade que elas seriam libertas, é conhecendo as Escrituras e o poder de Deus que elas teriam uma caminhada com muito mais acertos, né, na vida, porque o contrário disso é acumular erros, né, equívocos, enganos, e não tem nada melhor do que a gente acertar, do que sermos aprovados, não é verdade? Então esse é o meu propósito, é guiar você, é guiar quem se interessar, quem me permitir que eu faça isso, guiar você por meio dessa luz bendita que é a palavra de Deus. Uma palavra infalível, uma palavra inerrante, uma palavra eterna, uma palavra indestrutível. Vai chegar o momento que eu vou trazer mensagens para vocês, mensagens breves, coisas que Deus tem colocado no meu coração. Mas eu entendo que a palavra de Deus é suficiente para falar ao nosso coração, na medida em que a gente lê e ouve Deus falando conosco. Então vamos ler Provérbios, concluir a leitura desse livro. Se você puder, abra a sua Bíblia, ou abra o aplicativo aí no seu celular, no seu dispositivo móvel para ler comigo. Se não, ouça. Abra bem os ouvidos, né, porque o Espírito Santo vai levar essa palavra até a sua mente e fazer com que ela desça até o seu coração. E aí ela vai frutificar para a glória de Deus, para a sua felicidade, para a felicidade daqueles que estão com você, por ser uma pessoa dirigida por Deus, por fazer da palavra de Deus a sua regra única de fé e de prática. Então vamos juntos, Provérbios 28, e hoje a gente conclui a leitura desse livro maravilhoso de sabedoria. Provérbios antitéticos. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem.
O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Olha que bênção. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como leão que ruge e ursa que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra viverá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Que palavra atual, hein? Muito atual. Provérbio 29, versículo 2. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo dos impostos a transtorna. Também palavra muito atual, né, pessoal?
O homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se um homem sábio discute com um insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém animar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Provérbios, capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. E santo aqui com letra maiúscula, uma referência a Deus. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido,
venha a furtar e profane o nome de Deus. Leia de novo com calma esse início do capítulo 30 de Provérbios. Especialmente esses versículos, a partir do 5, as afirmações que ele faz a respeito de Deus e da palavra de Deus, e o pedido que ele faz a Deus. Continuando, a partir do verso 10. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há aqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles com altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a língua e diz: não cometi maldade. Sob 3 coisas estremece a terra. Sim, sob 4 não pode subsistir. Sob o servo quando se torna rei, sob o insensato quando anda farto de pão, sob a mulher desdenhada quando se casa, sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Provérbios, capítulo 31, conselhos para o rei Lemuel, e o último de hoje, o último do livro. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então, parabéns aí às mães que ensinam seus filhos, que edificam suas casas. Que Deus as abençoe, que Deus ouça as orações de vocês, que Deus responda às orações das mães e, através de vocês, abençoe
os lares de vocês, as famílias de vocês. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Agora, do versículo 10 até o final, o louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chama ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Oh, glória, não é? O livro começa com conselhos de um pai para o filho, e lá naqueles conselhos ele personifica a sabedoria como uma mulher, e o livro termina com o conselho de uma mãe ao seu filho, o rei Lemuel, que alguns acham que é um pseudônimo para Salomão, não é? E termina exaltando e louvando a mulher virtuosa. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. E assim concluímos o livro dos Provérbios. Está inscrito no canal? Muito obrigado. Não está inscrito? Se inscreva, se inscreva. Aqui tem palavra de Deus, aqui tem alimento espiritual para a sua vida, que vai enriquecer você, que vai alegrar seu coração, que vai
te abençoar e fazer de você uma bênção. Então se inscreva e se torne cooperador conosco para espalhar a palavra de Deus. Curta e compartilhe os nossos vídeos, então. Um forte e carinhoso abraço. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Próximo livro que nós vamos ler? Eclesiastes. Também um livro de sabedoria. Fiquem com Deus.